Vamos lá. Deuteronômio capítulo 8, versos 2 e 3. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio 8, 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E o verso 16, que no deserto, todos juntos, te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer. O treinamento visa sempre nos fazer bem. Mas veja que aqui no final Deus escancara o seu projeto de treinamento. Ele diz: olha, todos esses 40 anos fazia parte de um programa de treinamento que eu tinha para com vocês. E dentro desse programa estava previsto te humilhar, estava previsto te provar ou te treinar, estava previsto fazer com que você reconhecesse que não só de pão vive o homem, mas da confiança, da dependência, da obediência e da fé no verdadeiro Deus. Para que você aprenda isso, irmãos, muitas vezes Deus pode permitir a ausência de suprimento, porque com a ausência nós somos humilhados, e quando nós somos humilhados, no sentido de não termos o necessário, isso nos conduz a depender de quem? De Deus. Ok? Voltemos aqui então em Êxodo 15. Dentro ainda do treinamento de Deus quanto à confiança, nós vemos que esse treinamento, Deus frustra os nossos esforços independentes. O que eu quero dizer com isso? Veja, Moisés não perguntou nada para Deus até então, não foi? Foi descendo, talvez por medo, porque já tinha perguntado antes de atravessar o mar. Deus já falou: por que você está perguntando? Marcha. Então ele fica na dele. Só que esse esforço não foi bem sucedido, foi frustrado. Veja o que acontece aí, verso 23. Eles caminharam 3 dias, afinal, esse afinal é importante, né? Afinal chegaram a um lugar que eles deram o nome de Mara. O que significa Mara? Amarga. Lembra da história de Ruth, Noemi? Noemi disse para as mulheres quando ela volta: não me chama Noemi, me chama de Mara, porque a minha vida é uma amargura só. Então Mara, amargura. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque as águas eram amargas. E aí o que aconteceu? Verso 24: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Início do verso 25. Então Moisés fez o quê? Clamou ao Senhor. Veja, é Deus frustrando os planos, os esforços independentes daquele povo. Alguém já tinha clamado ao Senhor? Não. Eles foram descendo. Desceram cerca de 80 quilômetros. Afinal acharam água. Imagina, sequidão, água. Aí foram lá, a água era amarga, não dava para beber. E agora, Moisés, o que nós vamos fazer? Não podemos beber a água, porque as águas são amargas. A expressão no início do verso 23 diz: afinal, indica que os seus esforços os conduziram a uma fonte de água, até que enfim, afinal, chegamos. Só que a água era amarga, não prestava. No treinamento de Deus, irmãos, nós somos ensinados a confiar somente
nele. Muitas vezes nesse treinamento Deus permite você caminhar 80 quilômetros. Deus permite você encontrar uma fonte de água. Oh, maravilha! Só que na hora que você vai beber, a água é amarga. Não supre a sede de ninguém. E você se vê numa situação de impotência. Quando Deus frustra os nossos esforços independentes, irmão, tem dois caminhos a seguir. Você pode fazer duas coisas nesse treinamento quando Deus frustra o seu esforço independente. Você pode murmurar, como o povo fez, ou você pode clamar, como Moisés fez. Como tem sido no seu treinamento? Quando Deus retira o suprimento, o que você tem feito? Continua caminhando deserto. Tenta aplicar os seus próprios esforços. E aí Deus frustra os seus esforços. O que você faz? Reclama ou clama? No treinamento de Deus, Deus estava ensinando ao povo a confiar nele. E quando os nossos esforços independentes são frustrados, o que Deus quer que aprendamos é que devemos clamar ao Senhor. Foi isso que Moisés fez. Enquanto o povo murmura, Moisés clama. O que você tem feito quando as coisas dão errado na sua vida? Dentro desse treinamento de aprender a respeito da confiança. Murmura ou ora? Estende o dedo, arrisca ou dobra o joelho? O que você tem feito? Ô Senhor, dá uma colherzinha de chá, tudo que eu faço não está dando certo? É justamente isso que Deus quer que você aprenda. A não fazer absolutamente nada sem antes clamar. Irmãos, pense comigo, é melhor você clamar ao Senhor e Deus falar assim: por que você está clamando de novo? Faça. Pelo menos eu vou na certeza, do que eu ficar com medo de clamar e tentando fazer tudo segundo o meu próprio esforço e dar com os burros na água amarga. Olha, o pior que pode acontecer é Deus falar assim: por que você está clamando? Faça. Mas pelo menos eu não corro o risco de ter os meus esforços frustrados. Ou Deus pode chegar para mim e falar assim: faça tal coisa que dá certo. Foi o que ele fez no Moisés. Mas dentro do treinamento, Deus, para te ensinar a confiar somente nele, ele vai, em muitos momentos, frustrar os teus esforços independentes. Isso faz parte da prova, do treino. Quando isso acontece, irmãos, não murmure, mas clame. É o que se espera de você. E na sequência aí do verso 25, nós chegamos a um terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção dentro desse treinamento de Deus quanto à confiança. O verso 25, na sequência, diz: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram o quê? Quem que mostrou o que para Moisés? Deus. Mostrou uma solução, que era lá uma árvore que tinha o poder de transformar aquela água amarga em água doce. Dentro do treinamento, irmãos, de Deus quanto à confiança em seu nome, ele nos ensina que a solução está sempre nele. A solução não está nos seus esforços, a solução não está em confiar no seu patrão, a solução não está em confiar nas demais pessoas, a solução não está
naquilo que você planejou, mas a solução sempre vai estar em Deus. O Senhor lhe mostrou. Veja aí a sequência. E as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos, uma ordenação. Provavelmente essa ordenação seja a perspectiva até relacionada ao que eles deveriam fazer para a água tornar doce. E ali os provou. E disse, veja o que ele diz no verso 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que faz o quê? Que te sara. A solução está sempre em Deus. Deus aqui aplica talvez um dos maiores temores que o povo tinha em relação à confiança. Nós vamos viver no deserto, amigo, nós vamos morrer, bebendo água amarga, sendo picado de cobra, tomando insolação. Deus, não, confia, a solução sempre está em mim. Se vocês tão somente aprenderem a confiar e obedecer, eu sou o Senhor que te sara. A palavra que mostrou, no verso 25, o Senhor lhe mostrou, ela está relacionada com a palavra Torá, que é a lei, que é a revelação, que é o ensino. A palavra Torá, a tradução mais próxima, mais correta seria o ensino. É como se Deus estivesse ensinando Moisés a tratar a água. Ele mostrou o que ele tinha que fazer. É Deus